Bem-vindo ao canal Professor Cristiano. Meu nome é Cristiano Nunes dos Santos e vamos conversar sobre a influência das relações Terra-Sol sobre vegetais e animais. Este vídeo se destina ao uso como material de apoio às disciplinas de agroclimatologia na agronomia e agrometeorologia no tecnólogo em gestão do agronegócio. A Terra e o Sol são corpos celestes que se encontram em movimento no espaço sideral. Disso resulta uma variação do período de luz e da disponibilidade de radiação solar, que é distinta para cada local sobre a superfície terrestre, dependendo também da época do ano. Assim, o movimento da Terra ao redor do Sol acaba interferindo sobre o aquecimento desigual do globo terrestre, bem como interfere no ciclo reprodutivo de certas espécies de plantas. Para podermos entender a influência, então, do Sol sobre a Terra e entre essa relação sobre as plantas e os animais, precisamos trabalhar um pouquinho a questão das coordenadas geográficas. A forma geométrica da Terra é geóide, que seria decorrente da movimentação da rotação que causaria uma deformação de forma esférica para uma forma elipsoidal. Assim, a geóide poderia ser representada por uma esfera com polos achatados. No caso da Terra, então, essa geóide teria raios de 6.356,9 quilômetros entre o centro e os polos e um raio de 6.378,4 quilômetros entre o centro da Terra e a linha equatorial. Porém, para facilitar os estudos, nós trabalhamos com a Terra como uma forma esférica, com um raio médio de 6.376 quilômetros. Sobre a superfície da Terra, existem locais que se encontram situadas cidades, pontos turísticos, hidrelétricas, etc. Esses locais fixos e até mesmo eventos meteorológicos de grande porte, como furacões, precisam ser localizados. No caso de um furacão, a importância de eu saber a sua localização, como a sua possível trajetória, pode ser a diferença entre salvar ou perder vidas. Para fins de localização, então, foram criadas as chamadas coordenadas geográficas, que nada mais são do que linhas imaginárias destinadas à localização de pontos sobre a superfície terrestre. Muito bem. Nas coordenadas geográficas, então, vamos trabalhar a questão da latitude, da longitude e vamos falar um pouquinho sobre a altitude. A latitude é o ângulo formado entre o raio terrestre, que passa pelo observador, e sua projeção sobre o plano do Equador. O plano do Equador forma, sobre a superfície terrestre, uma linha imaginária, denominada linha do Equador, que é a nossa referência para as latitudes. Portanto, os locais situados sobre o Equador têm latitude zero, e o Equador também serve para dividir a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. As linhas imaginárias que são paralelas à linha do Equador são denominadas de paralelos locais. Com isso, a latitude ela vai variar de 0 a 90 graus norte ou 0 a 90 graus sul. E convencionamos chamar as latitudes norte como positivas e as latitudes sul como negativas. O Brasil ele se localiza entre as latitudes 5 graus norte e 34 graus sul, ou seja, com latitudes que vai de mais 5 graus a menos 34 graus. Longitude é o ângulo formado entre o meridiano de referência Greenwich e o meridiano local. A longitude possui uma variação de 0 a 180 graus oeste ou leste de Greenwich, e se convencionou que longitudes leste são positivas, enquanto que longitudes oeste são negativas.
O Brasil se situa a 35 graus oeste a 75 graus oeste, ou seja, com longitudes que vão de menos 35 a menos 75 graus. Já a altitude representa o desnível de um terreno em relação ao nível médio dos mares. Também serve de referência para a influência que vai ter sobre a variação da pressão atmosférica e a temperatura do ar. As coordenadas geográficas, elas são então representadas nos mapas por linhas horizontais para latitudes e linhas verticais para a longitude. Com relação à latitude, nós temos duas linhas imaginárias importantes. No hemisfério sul, o Trópico de Capricórnio, localizado a 23 graus e 27 minutos sul, e o Círculo Polar Antártico, localizado a 66 graus e 33 minutos sul. No hemisfério norte, temos o Trópico de Câncer, a 23 graus e 27 minutos norte, e o Círculo Polar Antártico, a 66 graus e 33 minutos norte. Além disso, é importante nós entendermos também um pouquinho dos movimentos da Terra. Lembrar que a Terra, então, ela se encontra em movimento no espaço. E para efeitos agrometeorológicos, nós destacamos dois movimentos, que são os principais, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra executa no sentido de oeste para leste, em torno de seu próprio eixo imaginário, uma linha inclinada norte-sul, sendo necessário um período de tempo de 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos para completar uma rotação de 360 graus. Já o movimento de translação, ele é o movimento executado pela Terra ao redor do Sol em uma trajetória elíptica, denominada de órbita terrestre, sendo que para fazer uma órbita completa, a Terra gasta 365 dias e 6 horas ao redor do Sol. Para facilitar o estudo, normalmente se representa o Sol no centro da elipse e a uma distância média de 149 milhões e 500 mil quilômetros de distância. Outra coisa importante também de perceber é que essa trajetória, então, ela leva 6 horas a mais do que o ano fechado. Por causa disso, então, para compensar essas 6 horas, normalmente a gente contabiliza o ano em 365 dias e a cada 4 anos temos um 29º dia em fevereiro para fazer a compensação das 6 horas não creditadas nos 3 anos anteriores. E com isso ajustar o calendário ao verdadeiro movimento de translação do planeta. Esse movimento de translação, ele provoca uma variação do comprimento do dia e uma variação na distribuição da radiação solar na superfície da Terra ao longo do ano. Também, em decorrência da inclinação do eixo terrestre e do movimento de translação, é que a gente tem a marcação das estações do ano, que podem ter características bem marcantes dependendo da latitude local. Ainda teremos influenciados pelo movimento de translação a variação da declinação solar, a variação do ângulo zenital e ainda o comprimento do dia. Vamos falar de declinação solar, então. Ela pode ser definida como o ângulo formado entre o plano do Equador e a linha que liga o centro do Sol ao centro da Terra. A linha que une o centro do Sol e a Terra
se encontra sobre um imenso plano imaginário, denominado de plano da elíptica. Dentro do movimento de translação, a cada dia a Terra ocupa uma posição diferente na órbita, e assim diariamente será formado um novo valor de ângulo entre o plano do Equador e a linha que une o centro do Sol e o centro da Terra. Na prática, significa dizer que o valor da declinação solar representa uma posição que a Terra ocupa na sua própria órbita. E essa posição varia diariamente. Assim, a declinação solar possui uma variação ao longo do ano, diminuindo desde o valor de mais 23 graus e 27 minutos no dia 21/6, até o valor mínimo de menos 23 graus e 27 minutos no dia 21/12. Após o dia 21/12, o valor da declinação solar volta a aumentar até novamente o valor de mais 23 graus e 27 minutos no dia 21/6. Com isso, a declinação solar pode ser calculada pela equação 23,45 graus vezes o seno do resultado de 360 dividido por 365 vezes 284 mais o dia juliano. Os valores extremos da declinação solar, ou seja, de mais 23 graus e 27 minutos e menos 23 graus e 27 minutos, marcam eventos astronômicos denominados de solstícios, enquanto que os valores de declinação solar igual a zero são denominados de equinócios. Esses eventos astronômicos são utilizados para delimitar o início e o fim das estações do ano. A equação para a obtenção da declinação solar é bem fácil de usar. Basta saber o dia que eu quero para ter a obtenção do valor. Contudo, eu tenho que cuidar ao operar o seno em graus. Por exemplo, qual o valor da declinação solar no dia 12 de abril? Então, o primeiro passo, através de uma tabela de conversão, é determinar o dia sequencial do ano correspondente ao dia 12 de abril. Então, o dia sequencial do ano correspondente a 12 de abril vai ser o somatório dos 31 dias de janeiro, mais os 28 dias de fevereiro, mais os 31 dias de março, mais os 12 dias em abril, igual a 102. Então, o dia sequencial do ano correspondente a 12 de abril é o dia 102. Caso alguém esteja se perguntando, mas e quando fevereiro tem 29 dias? Nós não consideramos, uma vez que ele só ocorre a cada 4 anos para compensar as 6 horas não creditadas no calendário nos anos anteriores, a gente convenciona por não utilizar 29 dias quando se faz o cálculo do dia sequencial. Bom, já sei o dia sequencial então para o dia 12 de abril, é o dia 102. Vou então agora substituir o dia sequencial na equação do cálculo de declinação solar. Então eu vou ter 23 graus e 45 minutos, 23,45 graus, vezes seno de 360 dividido por 365, vezes 284 mais 102. Matemática simples, primeiro resolve parênteses, depois resultado dos conchetes, tiro o seno, finaliza a multiplicação e eu tenho então que para o dia 12 de abril, a declinação solar tem um valor de 8,2937 graus. E o ângulo zenital? Então, abaixo dos pés de um observador localizado num ponto qualquer da superfície, existe um plano imaginário denominado de plano do observador.
O prolongamento do raio terrestre forma uma linha perpendicular ao plano do observador, que é denominado de linha do zênite. Ao longo do dia, o Sol descreve um movimento em forma de arco sobre o plano do observador, desde o ponto A, onde ele nasce, até o ponto D, onde ele se põe. Na realidade, esse movimento é decorrente da rotação da Terra. Então, quando se considera o movimento do Sol sobre o plano do observador, forma-se um ângulo entre os raios solares e a linha do zênite. Esse ângulo é denominado de ângulo zenital e varia ao longo do dia. O ângulo zenital possui valor máximo igual a 90 graus ao nascer e no pôr do sol, e valor mínimo igual a 0 ou maior do que 0 graus ocorre próximos ao meio-dia, dependendo do local e data considerados. Com isso, então, podemos falar um pouquinho sobre a variação do espaço temporal no comprimento do dia. Na natureza, pode-se observar que determinados animais e vegetais sempre entram em reprodução na mesma época do ano, independente de ser um ano mais quente ou mais frio. Para uma mesma época, exemplo inverno, pode existir uma variação da temperatura de um ano para o outro, porém a variação do comprimento do dia é praticamente a mesma, independente do ano. Assim, a variação do comprimento do dia ao longo do ano é um fator que interfere nos ciclos reprodutivos de alguns seres vivos. Esse efeito ocasiona uma indução à reprodução em determinadas espécies de vegetais e animais, desde que o comprimento do dia seja adequado. A resposta dos animais e vegetais à variação do período de luz é denominada de fotoperiodismo. Tanto as espécies animais quanto as vegetais são classificadas em dois tipos básicos, conforme sua resposta fotoperiódica. As espécies classificadas como de dia curto são aquelas que serão induzidas à reprodução quando a duração do dia for menor que um mínimo crítico. Por exemplo, soja, arroz, caprinos e ovinos. As espécies classificadas como de dia longo são aquelas que são induzidas à reprodução quando a duração do dia for maior que um mínimo crítico, como, por exemplo, cereais de inverno, trigo, aveia, os bovinos e equinos. Deve-se salientar, é claro, que sempre vai existir diferentes tipos de respostas dentro de uma espécie. Além disso, existem plantas que não apresentam resposta fotoperiódica e utilizam a temperatura como fator de indução à reprodução. Em cada local sobre a superfície terrestre, com exceção do Equador, ocorre uma variação do comprimento do dia ao longo do ano, o qual depende da latitude do local e do movimento de translação, ou seja, da posição da Terra na órbita, representada pelo valor da declinação solar. Como o plano divisor da escuridão e da luz sempre divide o círculo completo do Equador ao meio, a duração do comprimento do dia será sempre de 12 horas nos locais situados sobre a linha do Equador. Na medida em que aumenta a latitude, ocorre um aumento na variação do comprimento do dia. Observa-se que as durações do dia são maiores durante os meses de verão, na latitude de 45 graus sul, do que na latitude de 15 graus sul, por exemplo. Porém, as durações do dia são menores nas latitudes 45 graus sul do que em latitudes de 15 graus sul durante os meses de inverno. Então, quanto mais próximo do Equador, quase inexistente a diferença entre horas de luz e horas de escuridão. Quanto mais se afasta do Equador, maior aumenta a relação entre horas de luz e horas de escuridão, dependendo se tu está no verão
ou se tu está no inverno. Com isso, nós podemos fazer o cálculo da duração astronômica ou do comprimento do dia. Então, o comprimento do dia ou duração astronômica ou insolação máxima representa o período do tempo decorrido entre o nascer do Sol até o pôr do Sol, ou seja, quanto tempo leva entre o momento que o Sol nasce até o momento que o Sol se põe e por quanto tempo então ele ficou sobre o plano do observador. O comprimento do dia então ele pode ser calculado pela seguinte expressão: N é igual, que é o comprimento do dia em horas, é igual a 2/15 do arco cosseno de 1 menos a tangente da latitude em graus vezes a tangente da declinação solar em graus. Então, para calcular o comprimento do dia, basta saber a latitude do local desejado e o dia para o qual quer se determinar o comprimento do dia. Vamos usar um exemplo. Qual o comprimento do dia em Santo Augusto, no Rio Grande do Sul, que se encontra numa latitude de 27 graus e 51 minutos sul, no dia 23 de março, ou seja, 2 dias após o início do outono. Então, primeiro, deve-se saber a declinação solar do dia 23 de março. Então, primeiramente, eu vou saber qual é o dia sequencial para 23 de março. Então, aplicando a tabela de conversão, é o somatório dos 31 dias de janeiro, os 28 dias de fevereiro e os 23 dias de março. Então, o dia sequencial é 82. Aplico, então, a equação da declinação solar, substituindo o dia sequencial na equação, e o meu resultado vai ser que a declinação solar tem um valor de 0,4036 graus. A latitude, que é o outro elemento que precisamos usar na equação. No caso aqui, a latitude está apresentada com graus e minutos, e a equação ela trabalha somente com graus, então temos que transformar os minutos em graus. Essa transformação é bem fácil. Separamos os graus e os minutos e vamos converter então só os 51. Então 1 grau possui 60 minutos. Então 71 equivale a 0,85 graus. É bem simples. É simplesmente dividir o número que tu tem como dúvida por 60. O resultado tu soma aos graus já existentes e nós temos então que a latitude de Santo Augusto é 27,85 graus sul. Porém, a equação não trabalha com norte-sul, trabalha somente com números. Então, eu tenho que ainda trabalhar então a latitude de Santo Augusto na convenção do positivo ou negativo. Como as latitudes sul são negativas, o 27,85 graus sul se transforma então em menos 27,85 graus. Sabendo então a declinação solar e a latitude, eu faço a substituição junto à equação do comprimento do dia. Calculo as tangentes, o arco cosseno, e tenho então que o comprimento do dia tem 11,97 horas. Convertendo para horas e minutos, pego os 0,97 horas, multiplico por 60, tenho a transformação em minutos. No caso aqui, então, a duração do comprimento do dia para Santo Augusto, no dia 23 do 3,
é de 11 horas e 58 minutos. Uma coisa que é importante, a declinação solar a declinação solar, ela tem um valor fixo para cada dia do ano. O comprimento do dia, ele possui um valor fixo para cada dia do ano, para cada latitude. No que uma latitude for modificada, no que ela mudar, muda também o valor do comprimento do dia do ano. Então, Santo Augusto, no dia 23/3, tem um valor de comprimento do dia. Ijuí, que já está numa latitude diferente, tem outro valor. Porto Alegre vai ter outro valor. Brasília terá outro valor também diferente. Aqui ainda peguei uma data muito próxima dos equinócios, em que a variação entre luz do dia e horas de escuridão é quase zero. Se pegássemos essa conta aqui para, por exemplo, dia 21 de dezembro, a discrepância, a diferença nos valores seria ainda maior. Vamos assistir então agora o vídeo As Estações do Ano, para esclarecer um pouquinho mais então esses elementos. À medida que o ano decorre, a região onde habitas vai sofrendo variações de temperatura. Desde os dias quentes de verão ao frio de inverno, passando pelas temperaturas mais amenas da primavera e do outono, as estações do ano sucedem-se, uma após a outra, ano após ano, primavera, verão, outono e inverno. Ao comparar a posição do Sol na esfera celeste ao longo do ano, verifica-se que a sua altura varia. A altura a que o Sol se encontra na esfera celeste é maior no verão, diminui progressivamente à medida que se aproxima o outono e o inverno, e volta a aumentar progressivamente à medida que se aproxima a primavera e novamente o verão. Com a variação da altura do Sol na esfera celeste, varia também a inclinação com que os raios solares incidem no solo. Quando um raio solar incide perpendicularmente ao solo, a sua energia, que ilumina e aquece, espalha-se por uma área menor, produzindo um maior aquecimento. Quando um raio solar incide com uma elevada inclinação face à linha perpendicular ao solo, a sua energia, que ilumina e aquece, espalha-se por uma área maior, produzindo um menor aquecimento. No verão, os raios solares apresentam uma direção aproximadamente vertical face ao solo, o que se traduz num maior aquecimento. No inverno, a direção dos raios solares que incidem no Sol está muito inclinada face à vertical, o que se traduz num menor aquecimento. A que se deve, então, a sucessão das diferentes estações do ano? Este é o nosso planeta, o planeta Terra. Apresenta dois movimentos distintos, o movimento de rotação, em torno de si próprio, e o movimento de translação, em torno do Sol. O planeta Terra executa aproximadamente 365 rotações em torno de si próprio por cada translação. Por esse motivo, se considera que um ano comum tem 365 dias. O movimento de rotação da Terra ocorre em torno de um eixo imaginário que apresenta uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus face à perpendicular ao plano da órbita da Terra em torno do Sol. A inclinação do eixo terrestre e o movimento de translação da Terra em torno do Sol são os responsáveis pela ocorrência de estações do ano. São também responsáveis pela variação do número de horas de luz que determinado local recebe ao longo do ano. Sendo a Terra aproximadamente esférica, divide-se em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Por ter esta forma aproximadamente esférica, a cada instante cerca de metade do planeta é iluminado pelo Sol, enquanto que a outra metade está na sombra. A Terra move-se em torno do Sol segundo uma trajetória elíptica, mas apesar da distância entre o Sol e a Terra variar, pois há períodos em que estão mais próximos e períodos em que estão mais afastados, este fator não é responsável pela ocorrência das estações do ano. À medida que a Terra se move em torno do Sol,
O seu eixo de rotação mantém sempre a mesma direção ao longo de todo o movimento. Para melhor compreendermos a ocorrência de estações do ano, vamos analisar a posição da Terra face ao Sol em 4 dias muito importantes, os dias de solstício e de equinócio. Solstício de junho. O dia do solstício de junho ocorre por volta do dia 21 de junho. Neste dia, a Terra encontra-se próxima do afélio, o ponto da órbita em que a distância entre esta e o Sol é maior. O Sol ilumina aproximadamente metade do planeta, mas os raios solares incidem com diferente inclinação em diferentes regiões do planeta. No hemisfério norte, os raios solares que incidem na superfície da Terra têm uma direção próxima da vertical, sendo mesmo vertical na região do Trópico de Câncer, e por isso aquecem mais, dando origem a temperaturas mais altas. No hemisfério sul, os raios solares que incidem na superfície da Terra têm uma direção muito inclinada face à vertical ao Sol, e por isso aquecem menos, dando origem a temperaturas mais baixas. Outro fator que influencia a temperatura à superfície da Terra é a distância que um raio de luz percorre na atmosfera da Terra. Quanto maior for a distância percorrida pela luz na atmosfera da Terra, maior é a energia dissipada na atmosfera e menor o aquecimento produzido à superfície da Terra. Ao comparar regiões com a mesma latitude, mas em hemisférios diferentes, devido à inclinação do eixo terrestre, no hemisfério norte, a distância percorrida por um raio solar na atmosfera é inferior à distância percorrida no hemisfério sul. Assim, o aquecimento será maior no hemisfério norte e menor no hemisfério sul. Apesar de aproximadamente metade do planeta estar iluminado pela luz do Sol, no dia do solstício de junho, a área iluminada no hemisfério norte é superior à área que não recebe luz, razão pela qual este é o dia do ano com maior número de horas de luz neste hemisfério. Em qualquer região do hemisfério norte, o número de horas com luz do dia é superior ao número de horas de noite. Quanto maior for a latitude da região, maior é essa diferença. Nas regiões a norte do Círculo Polar Ártico, não anoitece e recebem 24 horas de luz. No hemisfério sul, a área iluminada é inferior à área que não recebe luz, razão pela qual este é o dia do ano com menor número de horas de luz neste hemisfério. Em qualquer região do hemisfério sul, o número de horas com luz do dia é inferior ao número de horas de noite. Quanto maior for a latitude da região, maior é essa diferença. Neste dia, as regiões a sul do Círculo Polar Antártico não recebem luz, têm 24 horas seguidas de noite. Conclui-se, portanto, que no dia de solstício de junho é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Equinócio de setembro. O equinócio de setembro ocorre por volta do dia 21 de setembro. Neste dia, os raios solares incidem com a mesma inclinação em todas as regiões com a mesma latitude, quer sejam no hemisfério norte ou no sul. A distância percorrida pelos raios solares na atmosfera, em regiões com a mesma latitude, mas em hemisférios diferentes, também é a mesma. No dia de equinócio de setembro, metade do hemisfério norte está iluminado e a outra metade não recebe luz. O mesmo acontece com o hemisfério sul. Em qualquer ponto do planeta, o número de horas de luz é igual ao número de horas de noite. 12 horas de luz e 12 horas de noite, incluindo nas regiões polares. No dia do equinócio de setembro, termina o verão no hemisfério norte e começa o outono, enquanto que no hemisfério sul termina o inverno e começa a primavera. Solstício de dezembro. O dia do solstício de dezembro ocorre por volta do dia 21 de dezembro. Neste dia, a Terra encontra-se próxima do periélio, o ponto da órbita em que a distância entre esta e o Sol é menor. No hemisfério norte, os raios solares que incidem na superfície da Terra têm uma direção muito inclinada face à vertical ao solo, e por isso aquecem menos, dando origem a temperaturas mais baixas. No hemisfério sul, os raios solares que incidem na superfície da Terra têm uma direção próxima da vertical,
sendo mesmo vertical na região do Trópico de Capricórnio, e por isso aquecem mais, dando origem a temperaturas mais altas. Quanto à distância percorrida pelos raios solares na atmosfera da Terra, ao comparar regiões com a mesma latitude, mas em hemisférios diferentes, devido à inclinação do eixo terrestre, no hemisfério norte a distância percorrida por um raio solar na atmosfera é superior à distância percorrida no hemisfério sul. Assim, o aquecimento será menor no hemisfério norte e maior no hemisfério sul. No dia do solstício de dezembro, a área iluminada no hemisfério norte é inferior à área que não recebe luz, razão pela qual este é o dia do ano com o menor número de horas de luz neste hemisfério. Em qualquer região do hemisfério norte, o número de horas com luz do dia é inferior ao número de horas de noite. Quanto maior for a latitude da região, maior é essa diferença. Neste dia, as regiões a norte do Círculo Polar Ártico não recebem luz. Têm 24 horas seguidas de noite. No hemisfério sul, a área iluminada é superior à área que não recebe luz, razão pela qual este é o dia do ano com maior número de horas de luz neste hemisfério. Em qualquer região do hemisfério sul, o número de horas com luz do dia é superior ao número de horas de noite. Quanto maior for a latitude da região, maior é essa diferença. Nas regiões a sul do Círculo Polar Antártico, não anoitece e recebem 24 horas de luz. Conclui-se, portanto, que no dia de solstício de dezembro é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Equinócio de março. O equinócio de março ocorre por volta do dia 20 de março. Neste dia, os raios solares incidem com a mesma inclinação em todas as regiões com a mesma latitude, quer sejam no hemisfério norte ou no sul. A distância percorrida pelos raios solares na atmosfera, em regiões com a mesma latitude, mas em hemisférios diferentes, também é a mesma. No dia de equinócio de março, metade do hemisfério norte está iluminado e a outra metade não recebe luz. O mesmo acontece com o hemisfério sul. Em qualquer ponto do planeta, o número de horas de luz é igual ao número de horas de noite, 12 horas de luz e 12 horas de noite, incluindo nas regiões polares. No dia do equinócio de março, termina o inverno no hemisfério norte e começa a primavera, enquanto que no hemisfério sul termina o verão e começa o outono. É importante referir que nas regiões próximas do Equador, a variação de temperatura é pequena ao longo de todo o ano e não é notória a existência de estações do ano. Nas regiões polares, mesmo durante o verão, a inclinação dos raios solares em relação à vertical ao solo é muito elevada, razão pela qual as temperaturas são baixas. Podemos então concluir que as estações do ano ocorrem devido a dois fatores: o movimento de translação da Terra em torno do Sol, a inclinação do eixo terrestre face ao plano de órbita da Terra. Quanto maior a inclinação dos raios solares face à vertical ao solo, menor é o aquecimento produzido na superfície da Terra. Quanto mais próxima da vertical for a direção dos raios solares que incidem no solo, maior o aquecimento produzido na superfície da Terra. Quanto menor o trajeto dos raios solares na atmosfera, maior o aquecimento produzido à superfície da Terra. Quanto maior o trajeto dos raios solares na atmosfera, menor o aquecimento produzido à superfície da Terra. Quando é verão no hemisfério norte, é inverno no hemisfério sul. Quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Quando é primavera no hemisfério norte, é outono no hemisfério sul. Quando é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul. Encerramos então essa discussão sobre a influência do Sol e da Terra sobre os vegetais e os animais. Fica o convite para visitarem a página Professor Cristiano Solos e Clima.
contatos pelo e-mail erosividade@gmail.com e aproveitem os outros vídeos daqui deste canal. Muito obrigado e até uma próxima.